tivemos a oportunidade de conhecer a Bispa Marisa mais próximo, né? Já sabíamos, claro, quem ela era, né? Quando esse cargo tão importante na liderança da estrutura da nossa igreja, né? Quando ela foi eleita bispa, nós éramos seminaristas, eu e a pastora Cristina, e quando fomos nomeados lá, tivemos a oportunidade de conhecê-la de perto. Desde então, muito carinho por ela, né? E sempre aproveitamos todas as oportunidades, né, que tínhamos para que ela estivesse ministrando junto conosco, né, fazendo a palavra e sempre edificados com a palavra que ela traz. Então, para mim, é muito especial ter a sua presença aqui hoje, no aniversário da nossa igreja, para trazer a palavra de Deus para nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela vida da Bispa Marisa, Senhor, desde como, Senhor, a sua vida a servir ao Senhor, o seu ministério na igreja metodista, Senhor, tem o coração, Pai, voltado para a tua obra. Que o Senhor, Deus, venha usar a tua serva, Senhor, poderosamente nessa noite, para trazer a palavra para as nossas vidas, Senhor. O Senhor já colocou essa palavra no coração da tua filha, Senhor. Ela vai nos servir nessa noite, em trazer a tua palavra para os nossos corações, Pai. Usa a tua filha, Senhor, no momento da Espírito Santo, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Já que a igreja está de pé, eu convido para a gente abri-la aí em Filipenses. Nós usaremos textos de 2 capítulos do livro de Carta de Paulo aos Filipenses. Primeiro, o capítulo 1, versículo de número 21. Enquanto você abre, eu quero agradecer o pastor Carlos pelo convite, pela igreja, né? Estar aqui. Para mim aqui é uma honra estar com vocês e ter o pastor Carlos e a pastora Cristina como pessoas do meu ciclo pessoal, né? Pessoas amigas. Então, muito obrigada, meu amigo, que eu possa estar com você mais vezes assim que necessário e você comigo como tem estado. Filipenses 1, versículo 21. É um versículo extremamente conhecido, muitas vezes repetido e nem sempre vivido, o que é mais drástico para nós, né? Difícil para nós. E diz assim, Paulo diz a essa igreja lá de Cidade de Filipos: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ainda Filipenses, agora o capítulo 2, nós leremos os versículos de 5 até o versículo de número 11. Capítulo 2, de 5 a 11. Paulo fala para nós, falava para a igreja naqueles dias e fala para nós: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora fala o Evangelho de João,
nós leremos alguns versículos do capítulo 8, alguns versículos do capítulo 15 de João. Também outro texto profundamente conhecido e repetido pela igreja, mas que é para nosso fundamento da meditação, da leitura da palavra e reflexão sobre ele. Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que Deus continue falando conosco, podemos assentar. Esse texto de Paulo é um texto que sempre me chamou muito a atenção e continua chamando. Aliás, outra palavra. A Bíblia diz que Jesus falou num dado momento, falando com os fariseus, eles faziam perguntas para eles, e para ele disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. E aí, meus irmãos, eu confesso que muitas vezes eu erro porque eu não conheço as Escrituras e o poder de Deus. Ou pelo menos não conheço como deveria conhecer. E não conheço o poder de Deus tanto quanto Ele é poder. Mas Deus deixou tudo aí para nós. E quando eu cito esses dois textos, não é à toa. A carta aos Filipenses foi escrita quando Paulo já estava preso. Paulo estava preso. Há quem diga que ele estivesse em Cesareia, talvez outros dizem que ele estava em Éfeso, mas a maioria dos estudiosos entende que ele estava preso mesmo em Roma. Ele foi para Roma, só mesmo depois de preso, embora ele quisesse ter ido antes a Roma, mas não foi possível. E como é que essa igreja surge? A igreja em Filipos surge durante a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo sai de Jerusalém. Ele vai até ao norte, e aí na Síria. Depois dali, ele se dirige à Ásia Menor e visita algumas cidades dali: Listra, Derbe, Icônio. Depois ele chega a Troade, e a intenção dele era voltar a fazer o percurso que ele tinha feito na primeira viagem missionária. Só que quando ele sai em Troade, ele tem uma visão. Não sei se vocês se lembram disso. Que o Senhor apareceu, aliás, ele tem uma visão de uma pessoa, um moço, lá na Macedônia, e dizendo para ele: volta, vem à Macedônia e ajuda-nos. Você lembra disso? Povo de Deus, tem que ler a Bíblia, senão a gente, não adianta a gente estar aqui no culto, não adianta a gente ministrar no culto, não adianta se a gente não conhece a Escritura. Você tem que conhecer a palavra, porque senão você vai errar muito mais do que já é. Tem que conhecer. Eu não tenho como explicar tudo isso aqui. Estou fazendo assim um resumo, né? E quando ele está então na cidade de Troade, que ainda é a Ásia Menor, que hoje é a Turquia, todas essas cidades hoje falam no que hoje é a Turquia, Paulo é chamado para ir agora para a Europa. Euroásia está entre a Ásia Menor e a Europa. Então, naqueles dias, chamada Macedônia é o que hoje é a Grécia e também a Macedônia do Norte. E alguns outros países, como a Albânia e alguns outros que eu não me lembro. Mas, com certeza, esses daí. Né? E alguns outros dois, que compõem essa região que era, naqueles dias, chamada de Macedônia. Então, Paulo é chamado para ir para a Europa. E logo que ele vai, a primeira cidade, ele chega na cidade de Neápolis, mas na verdade ele só chega. E daí ele se dirige a Filipos. E Filipos era uma cidade estratégica. Como assim?
Olha, o Império Romano vinha de Roma para cá, né? Estava ganhando espaço. E a cidade de Filipos era um ponto importante de contato entre a Europa e a Ásia Menor. E dali para todo o restante do continente, naquela área do país. África, embaixo, né? a região de Canaã, depois o continente africano, que está mais embaixo, depois o restante da Ásia, mais à direita. Então, era uma cidade estratégica. E uma cidade que, do ponto de vista da guerra, era considerada estratégica. E recebeu esse nome porque o pai de Alexandre o grande conquistador romano, o pai dele se chamava Filipe. Então, a cidade recebe o nome de Filipos, tamanha a importância dessa cidade. Então, Paulo começa ali a evangelizar a Europa. É a primeira cidade onde ele chega. E a primeira pessoa da Europa que ouve a palavra e se converte é Lídia. Você lembra disso? Povo. Não, olha, eu vou repetir, viu, pastor Carlos, com todo respeito. Não adianta cantar, ouvir sermão pelo rádio, se você não lê a palavra. Por isso a importância da escola dominical. E por isso nossas escolas dominicais estão tão esvaziadas. Porque a gente não quer mais saber de conhecer a Bíblia. E aí a gente tanto pensa bobagem, quanto faz bobagem e quanto aprende bobagem. Vai engolindo pepinos amargos e venenosos no lugar de receber de Deus o que é bom para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento espiritual. Você tem que ir lá depois e ler. A partir de Atos 16 você vai ler toda essa história aqui. E aí Paulo então evangeliza e Lídia se converte. E também se converte um carcereiro. Paulo é preso aí em Filipos por pregar o evangelho. Né? A cada cidade que ele ia, ele procurava uma sinagoga. E aí ele aí prega também. E aí ele é perseguido. É preciso entender o seguinte: se a gente não entender o contexto, a gente não vai entender toda a luta de Paulo. Que quando Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que Paulo está dizendo isso? Vamos ver o contexto de Paulo. No Antigo Testamento, Isaías 5, Jeremias capítulo 2, você vai ler também em Oséias capítulo 10, versículo 1, que Deus diz que plantou uma videira e com a melhor semente que havia. A semente, a vinha, a videira era Israel. Deus plantou. Isaías diz: plantei, cuidei, fertilizei e ela cresceu. Mas hoje as uvas que elas produzem são uvas amargas, são uvas bravas que não têm utilidade para produzir. Então, Paulo está dizendo, quando Paulo fala aqui que para ele viver é Cristo, ele está se referindo a uma situação que Deus usou diversas vezes para ensinar essa antiga videira a se emendar com Deus. Então Deus mandou vários impérios, permitiu que vários impérios escravizassem o povo de Deus, para ver se o povo se arrependia dos seus pecados. Em Isaías, quando ele fala que colocou uma boa semente, ele diz também assim: o que o povo anda fazendo? A videira que eu plantei. A videira que eu plantei, tem gente juntando casa por casa e lotes por lotes e terrenos por terrenos, como se fossem os únicos moradores da terra. Ou seja, tem gente concentrando bens que não são seus, porque o mundo pertence a Deus. Tem gente concentrando bens nas suas mãos, pensando que só elas são donas do mundo. Ele diz mais: eles estão usando a corda de injustiça, e quando fazem isso, trazem sobre si eles estão sendo iníquos, e quando fazem isso, eles estão tentando livrar o povo com a corda da injustiça.
Percebe? Então o povo estava vivendo uma vida, ele diz, desde cedo o povo já acorda bebendo. Bebe, 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 e é uma tristeza. O povo de Deus, a vinha de Deus. Ou seja, a vinha não servia mais a Deus. Tanto não serve, que aí Deus precisa trazer a videira verdadeira. E quem foi a videira verdadeira? Jesus. Só Jesus. A antiga videira não deu conta de produzir boas uvas. E Deus teve que desistir dessa única videira, essa antiga videira, e trazer a videira verdadeira. E Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Não é? Porque essa antiga videira pecava. Quantas vezes Deus a perdoava? Quantas vezes ela pecava? Quantas vezes Deus a libertava? Quantas vezes ela voltava à rendição ao pecado? E de novo, à escravidão. Então Jesus agora vem ele mesmo. Deus agora resolve, eu vou descer e eu vou resolver isso lá. O servo sofredor, anunciado lá por Isaías 53, chega. A videira chega. E agora, se alguém quiser produzir a verdadeira uva, tem que ser ramo dessa videira. Certo? Não tem outro caminho. Não dá mais para ser israelita. Não dá mais para voltar para Jerusalém. Porque nós não somos mais esta Jerusalém. Nós, espalhados pelo mundo, somos a nova Jerusalém. Aleluia, Jesus. Quem está nesta videira agora é que é a videira, é que é a vinha de Deus. E só agarradas e agarrados nesta videira é que nós podemos produzir o fruto que agrada a Deus. E que fruto é esse? O fruto do Espírito. É lógico. Às vezes a gente fala assim, os frutos do Espírito. Não são os frutos. Só tem um fruto do Espírito. E a Bíblia é bem clara. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, fidelidade, domínio, mansidão, domínio próprio, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 gomos de uma laranja. Tá? Então, os 9 gomos é que formam a tangerina. Você já viu tangerina? Você vai vender o gomo da tangerina? Não tem isso. Eu amo. Tá, mas e você? Além de amar, tem temperança? Você tem domínio próprio? Não tem. Então, se põe de joelho. Porque o fruto ainda não chegou. Chegou um gominho, mas não é suficiente. Tem que ser o fruto inteiro, todinho, completo. E aquela tangerina tá boa, sabe aquela pocã? Você abre, quando você chupa, tá deliciosa, certo? Produz um fruto bom, a uva boa, é essa aí, aquele cacho de uva assim, aquele que nem semente tem, né? Porque a semente mesmo é Jesus, e aí você chupa deliciosa. Não tem pior que uma uva amarga, eu pelo menos não gosto. Às vezes já não sou muito de chupar, eu não gosto muito de uva por isso, porque via de regra, quando eu pego, tá azeda. Eu não quero lá chupar uva azeda, não, eu gosto de uva doce. Ou então, chupa outra coisa. Laranja lima, né? Como é que é? Serra d'água, que é que eu gosto, né? Cana, uma caninha, que é que eu gosto. Então assim, percebe isso. Quando Paulo não conheceu a Jesus, vamos lembrar disso, né? Paulo não conheceu a Jesus, mas ele foi chamado diretamente por Jesus, por isso ele é chamado de apóstolo. Quem se denomina hoje apóstolo é heresia, porque não existem mais apóstolos, são aqueles que viveram e conviveram com Jesus e receberam diretamente dele o ensinamento. São os 11 menos Judas, o traidor, mais Matias 12 e mais Paulo. Certo? Então são esses. Esses foram os que aprenderam direto
apostólica. Lembra do credo social? Creio em Deus Pai, Criador, né? É o credo apostólico. Por quê? Porque nós cremos nessa fé que os apóstolos passaram adiante. Jesus passou para eles e eles passaram adiante, chegou até nós. Então tem toda uma história. Escola dominical, gente. Venha para a escola dominical. Melhor comer na hora do almoço domingo ovo frito com salada de tomate e vir se alimentar do verdadeiro alimento do que ficar em casa preparando aquele almoço de domingo que não vai te levar a lugar nenhum no dia da ressurreição. Abre o olho, arregala a mesa, arregala. Presta atenção. Ó bem, quando Paulo está vivendo, meus irmãos, eles estão sob a perseguição do Império Romano. O Império Romano perseguiu o povo de Deus por 300 anos. Sabe o que é isso? A gente não tem noção. A gente está num país que a gente pode ler a Bíblia a hora que quer, né, pastor? Canta a hora que quer, levanta a mão a hora que quer, vem em culto a hora que quer, tudo tranquilo. Mas naqueles dias, Paulo enfrentava sérias perseguições. Primeiro, a perseguição dos próprios judeus patriotas dele. Porque não viam Paulo, como até hoje não veem, como alguém que realmente serve a Deus. Até hoje, o israelita lá do país de Israel não crê em Jesus. Só 1% da população lá se converteu a Cristo. O restante não aceita Cristo como Senhor e Salvador. Então não é a minha Israel. Não é a minha Jerusalém. Aquela lá não quero não. Aquela lá nega Jesus. Então veja bem. Paulo está enfrentando seus compatriotas que entendem que Paulo é traidor da fé judaica. Os fariseus, os sacerdotes, os escribas, os zelotes, né? Como Judas, era uma facção político-religiosa. Então assim, Paulo está enfrentando essa perseguição. Por quê? O que é que ele diz? Paulo fala de si mesmo assim. Tá. Aí você pode ler lá depois no capítulo 3. Ele fala assim: se alguém tem que se orgulhar de alguma coisa, eu tenho muita coisa de que me orgulhar. Então vou contar para você do que eu tenho que me orgulhar. Primeiro, eu sou da linhagem de Israel. Sou legítimo. Eu sou da tribo de Benjamim. Lembra os 12 filhos de Jacó, que deram origem ao povo de Israel? Eu sou de uma daquelas tribos, da tribo do sul, que ficou com Davi até o final. Não foram as 10 tribos do norte que romperam com a ascendência de Davi. Não, ele ficou. Duas tribos, Judá e Benjamim. Ele era da tribo de Benjamim. E aí ele continua dizendo: eu sou hebreu de hebreus. A palavra hebreu em hebraico significa do outro lado do rio, aquele que atravessa o rio. E está se referindo a Abraão. Quando Abraão saiu de Ur dos caldeus, se lembram? Alguém ainda lembra, graças a Deus, porque a maioria não está lembrando, porque não lê a Bíblia, aí não sabe mesmo. Mesmo que o pastor pregue, né, todo domingo, não dá para você conhecer a Bíblia só por sermão. Não tem jeito, impossível. Abraão sai, atravessa o rio Eufrates e vem em direção à terra que Deus tinha prometido para ele. Então ele fala: eu sou descendente desse povo que veio lá de Abraão. Olha que coisa bonita, hein? Ele tem história para contar. E que história! Depois ele diz assim: quanto à lei, eu sou fariseu. O fariseu era o mais ferrenho com a lei, dado para a lei, legalista mesmo, né? O que mais que ele fala? Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja de Cristo. Certo? Perseguiu, matou criança, adulto, mulher, homem. Paulo perseguiu e matou. Lembram de Estevão sendo apedrejado? E Paulo segurando a capa de Estevão. E ele sendo apedrejado. Por quê? Porque ele confessava Jesus.
E dizia: Jesus é a verdadeira vinha e não Israel. É Jesus. Que coisa, né? Ser morto por isso, é porque isso era revolucionário naqueles dias. Hoje você vai falar de Jesus na boca de... Você vai falar com qualquer pessoa hoje, ela fala de Jesus. Você pega uma pessoa que está lá, alcoolizada até o máximo, ele fala: eu gosto de Jesus. Se fala assim, parece que ele está falando qualquer nome. Mas Paulo está dizendo: eu fui perseguidor da igreja. Eu fui perseguidor da igreja. Né? Então Paulo está dizendo assim: olha, se alguém tem um motivo para dizer assim, eu sou um bom judeu, sou ele. Sou eu. Mas eu considerei tudo como perda, por causa do pleno conhecimento de Cristo, para que, vivendo em Cristo, eu consiga obter a ressurreição. Irmãs e irmãos, é essa perseguição que Paulo está sofrendo. E a outra perseguição? Paulo está sendo perseguido pelo Império Romano. Não foram poucos os cristãos e cristãs naqueles dias que morreram vivos e atearam fogo nessas pessoas vivas para iluminarem as ruas por onde os romanos passavam. Nero foi terrível em matar pessoas cristãs, mas muito terrível mesmo. Então Paulo tinha essas duas perseguições reais. Não é perseguiçãozinha assim: ah, minha vizinha fica brigando porque eu boto a música evangélica no 31º volume e ela fica lá reclamando por causa do barulho. Tem que reclamar mesmo, você não tem bom senso. Bota numa altura que não tem que ninguém ouvir a força. E vice-versa, nem a vizinha tem que botar para você ouvir também boquinha da garrafa. Não tem. Cada um escute sua música na sua casa, no seu interior, que educação ensina isso. Né? Ô bem, Paulo está sendo claro. Ele está sendo perseguido de verdade. Não é essa perseguiçãozinha que a gente fala, não. É perseguição mesmo, gente, coisa brava. Antes ele perseguia cristãos, agora ele passou a ser perseguido. Você já pensou as famílias de quem ele matou? A família de Estevão. Tem muito bom crente hoje, bom crente, que diria assim: pega na arma e mata esse homem. Porque ele matou minha tia, ele matou minha mãe, ele matou meu irmão e ele tem que morrer. Fala se não tem. Está cheio de cristão hoje, cristã, defendendo arma. Vamos nos armar, porque é um tiro que a gente resolve. Jesus nunca usou uma arma. Nem a arma que Judas usou, Jesus nunca usou. Nunca. Porque Jesus veio para morrer e não para matar. Só morre se rejeitar a Cristo. Mas é a morte eterna. Não, Jesus não vai matar ninguém. Nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus. E por isso que Paulo, agora, quando Paulo fala aqui, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Paulo está dizendo assim: primeiro, foi preso em Filipos. Depois ele é preso também em Tessalônica. Depois em Tessalônica ele apanha pra caramba. Bastante. Porque ele continua de Filipos para Tessalônica. E ali ele leva posse das boas. Aí ele vai para Bereia. Em Bereia, de novo, ele é preso. Só que assim, em Bereia ele fala, ele estava em Bereia pregando, e os bereanos, e judeus bereanos que se converteram, eles estão dizendo: vamos comparar o que ele fala com o que está escrito. Por isso que a gente fala assim: vamos ser bereanos, que siga a palavra para conferir na palavra se isso que estão dizendo é verdade. E se isso é verdade em Jesus, porque a nova videira, agora a única verdadeira, é Jesus. Então o que se viu no Antigo Testamento foi preparação. Mas Jesus agora que é a videira.
E se você não conhece os ensinamentos de Jesus, você vai achar todas as justificativas para pegar nas armas, para guerrear, para matar gente que não é cristã, ou para matar a pessoa cristã que não pensa como você. Se for bolsonarista, é de Deus. Se for lulista, é do diabo. Se for lulista, é de Deus. Se for bolsonarista, é do diabo. Nós estamos cheios de gente na igreja pensando assim. Até parece que nossa igreja é partido político. Está amarrado. Que a igreja não é partido político. Quem manda aqui é Jesus. Quer você siga Bolsonaro, quer você siga Lula, quer você siga quem você quiser. Mas aqui dentro, quem manda aqui, glória a Deus, quem fala aqui, aleluia, quem ensina aqui, não é nenhum desses candidatos ou candidatas, é o Senhor Jesus. Amém. E por isso que eu tenho que conhecer a palavra, para não ser enganado por desconhecê-la. E ser usada como instrumento para eleger alguém às custas da minha fé. Na minha fé eu vou usar o bom senso, vou avaliar, mas não vou eleger ninguém, porque fulano ou fulana diz que tem fé. O povo aqui da igreja que eu convivo, fala que é crente, eu não sei se é crente mesmo, agora imagina quem está a quilômetros de distância. Não basta dizer. Não basta dizer. Tem que ter o fruto do Espírito. Glória a Deus. Não é? E aí Paulo está dizendo, para mim, viver nessa perseguição, sim, aí em Bereia, né? De Bereia ele tem que fugir, e aí ele vai agora para a parte mais da Grécia daqueles dias. Então Paulo vai agora para Atenas, de Atenas ele vai para Corinto e prega nessas duas localidades, depois vai para Éfeso e volta para Jerusalém. Então assim, é uma viagem de mais de 5.000 quilômetros, a viagem missionária de Paulo. Mais de 5.000 quilômetros, praticamente toda a pé. Só no final que ele volta para Jerusalém tem um trecho de navio. O restante foi a pé, parando, pregando, apanhando, causando dificuldade por causa do nome de Jesus. Percebe isso? Como que é dizer para mim viver é Cristo numa situação real, de perigo mesmo, iminente, de perseguição verdadeira? E ele está dizendo, então para mim morrer é lucro. Por quê? Porque eu deixo de sofrer aqui na terra. Eu tinha tudo. Ele falou, eu perdi tudo. Eu considerei tudo como perda e perdi tudo por causa de Cristo. E meus irmãos, Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Havia 3 sacerdotes, 3 rabinos famosos naqueles dias. Era Eleu, que era avô de Gamaliel, Shammai e Gamaliel. O Eleu era conhecido como um mestre da palavra muito bondoso. Nos dias de Jesus, nem todo mestre da palavra, nem todo rabino era sacerdote. No Antigo Testamento, durante um tempo era, mas depois não. Isso começa a mudar. Então, nem todos eram sacerdotes. Ele era um ancião. Eleu era um ancião. E a marca dele era assim: não faça com os outros o que não querem que faça com você. Então ele era um homem compassivo no ensino. Já o Shammai não. Shammai era olho por olho, dente por dente. Ele era radical, legalista, cheio das honras, cheio do poder. Sabe? Aquelas pessoas que até parece que elas nunca erram. Elas têm poder para julgar todo mundo, porque elas nunca, jamais se enganam. Elas nunca, jamais erram. E era assim o Shammai. E Gamaliel já é neto de Hilel e segue o ensinamento do avô. Paulo foi ensinado aos pés dele. Mas poucos tinham a oportunidade de aprender assim, de voltar a falar hebraico, porque o povo já não falava mais hebraico, falava aramaico ou grego. Então, Paulo sabe o que é sofrer na carne, os açoites, as prisões, o envergonhamento, o desprezo, a rejeição, as fofocas, as conversas furadas. E ele diz aí na carta dele, olha, tem falsos profetas anunciando aí, e
Mas eles pregam não por verdadeira vocação, mas pregam por porfia e por poder. Você pode ler isso aí na carta. A intenção deles não é servir a Deus. Então, irmãos, quando Paulo fala aqui, ele vai dizer o que é, quem é essa videira. Ele diz: essa videira se esvaziou a si mesmo e não julgou por usurpação ser igual a Deus. Jesus não era Deus? Jesus não era Deus? Ou não é Deus? Mas por que diz que ele não julgou por usurpação? Usurpar é querer alguma coisa que não é sua, você quer para você. Você quer tomar. Eu tomo de você o que é seu e fico para mim. Jesus nunca tomou o lugar de Deus. Toda vez Jesus diz: foi o Pai quem me enviou. É o Pai que está dizendo: estas palavras eu ouvi do meu Pai. João 6, João 8. Ele vai dizer isso inúmeras vezes. Eu não vim de modo própria, mas eu vim porque o meu Pai me enviou. Então ele nunca chamou para si toda a autoridade que ele tinha lá no céu como Deus. Mas ele veio à terra ser gente como nós, ser como um de nós, do jeito que nós somos, 100% ser humano, nascido de uma mulher, nascido na pobreza, criado na pobreza, filho de carpinteiro e também carpinteiro. Marcos diz filho e Mateus diz carpinteiro. Eu não sei qual dos dois, mas um deles fala carpinteiro e outro diz filho de carpinteiro. Então assim, Jesus fez isso. E ele foi 100% Deus e 100% homem. E ele foi homem sendo Deus, foi exatamente nessa auto-humilhação. Jesus se fez de nada para ganhar tudo. E, meus irmãos, esse é o anticristo muitas vezes pregado hoje. O que eu estou dizendo? Desculpa, é o seguinte: se prega um Cristo hoje que é um anticristo desse aí. Muitas vezes o Cristo que é pregado hoje é o de você vai ter vitória, você vai vencer, você pegue na arma e você mate, nós vamos tomar esse país para Jesus. Aí eu quero citar com vocês algumas realidades de hoje que estão sobre nós e que são motivos da gente ter muita vigilância. Eu quero citar alguns exemplos. 40% das mulheres que são vítimas de violência doméstica o são em lares evangélicos. O marido é evangélico e a mulher é evangélica. Pode procurar a estatística do censo que nós temos, censos oficiais. 40% de toda a violência doméstica no país está dentro de lares evangélicos. Percebe isso? Quem hoje for falar contra a violência doméstica vai levantar muitos inimigos e inimigas dentro das próprias igrejas. Vão dizer isso não é coisa para a gente tratar dentro da igreja. E sabe por que eles vão dizer? Porque tem muita gente que não está fazendo como Jesus fez. Humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e veio para nos servir. Isso é claro. A pastora Helena Raquel, quem ouviu o sermão dela esses dias, mas um sermão, aquela mulher olha, a mulher assim, baiana até debaixo do fogo. É coque, é aquela roupa toda que a gente acha que nem veste, a gente não veste, né? E toda assim, mas a mulher, quando abre a boca para pregar, olha, vou dizer a unção. Se você não ouviu, procura ouvir. A Helena Raquel, o sermão que ela pregou agora no 26º Encontro dos Gideões Internacionais, lá no sul do país. Leia, escute. Uma assembleiana, mas ela quando abre a boca, e tem um outro também, cuidado com o lenço, né? Cuidado com o lenço, aquele que a gente ouviu. Gente, vá ouvir.
espetacular. A mulher precisa ver. Já foi até entrevistada depois disso pelo Jornal Nacional, não sei o quê, vários canais de televisão, pelo alcance dela com a palavra de Deus. E é só palavra de Deus. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Esse é o caminho para a gente começar a perguntar: o que é que nós temos feito quanto a isso? Se Jesus estivesse aqui agora, se Paulo estivesse aqui, qual que seria a palavra deles? O que é que eles teriam a dizer? Estariam tratando isso nas nossas reuniões de mulheres? Nas nossas reuniões dos homens da igreja? Das nossas sociedades? Na sociedade de crianças, de juvenis, de jovens, de adolescentes, né? Estamos enfrentando essa realidade? Esse primeiro trimestre desse ano teve mais feminicídio do que 7,8% a mais do que o trimestre do ano de 2025. Primeiro, janeiro, fevereiro e março. Aumento de quase 10% de mulheres mortas pelo simples fato de terem sido namoradas ou noivas ou esposas de alguém. Separaram, ou terminaram o noivado, terminaram o namoro e foram assassinados por causa disso. Outra questão muito séria. No Rio de Janeiro, Complexo do Alemão, já ouvi falar, né? Complexo do Alemão. Aí tem algumas comunidades lá. Uma delas é a própria favela do Alemão e também aquela da Parada de Lucas. E tem mais 3, são 5. São 5 comunidades que formam um complexo do Alemão. Nesse complexo, um moço se converteu. Um dos líderes de tráfico no Rio de Janeiro se converteu. E ele era uma pessoa assim que conseguia manter a ordem na facção dele dentro daquele lugar. Depois que ele se converte, ele deixa tudo. Ele deixa tráfico, ele deixa tudo. E vai para a igreja. Mas quando ele está na igreja, as pessoas da comunidade vêm pedir para ele voltar. Porque no tempo que ele comandava o tráfico, as coisas estavam melhores lá naquele complexo. E sabe o que ele faz? Ele cria o presta atenção, narcopentecostalismo. Cria o terceiro comando puro, TCP, você pode ler no livro aí, A Bala e o Fuzil, do repórter Bruno Paes Manso. Ele não é repórter de nenhum jornal oficial, não, ele é um jornalista que escreveu, pesquisou sobre isso. E aí ele fala, essa comunidade, aí dá o nome, Complexo de Israel. A bandeira é a bandeira de Israel, ele se dá o nome agora de Arão, o líder, o nome dele o apelido dele é Peixão, mas o nome dele não é esse. E agora é Márcio, eu me esqueci agora o nome dele. Mas é conhecido como Peixão, foragido até hoje da polícia. E o que ele fez? Ninguém podia mais prestar culto a Iemanjá, a nenhuma seita de umbanda de candomblé. Proibido. Não podia usar branco na comunidade. Ninguém usava branco para não, porque na sexta-feira, quem segue esse tipo de fé, usa branco em homenagem ao seu orixá, a pessoa que segue, né? Se olhar, alguns repórteres usam na sexta-feira, branco não é à toa, não. Então tá. Toda sexta, não ocasionalmente, mas toda sexta-feira, isso eu já observei, tem 2 que eu sei, toda sexta, pode contar, elas vão estar de branco, porque elas têm essa fé e elas professam essa fé. Outra coisa, nas paredes desse complexo, das comunidades lá, escrito assim, esse território é de Jesus. Esse território é de Jesus. Mas traficando. Do mesmo jeito que os outros traficam. Só que agora trafica em nome de Deus. E meus irmãos, isso é possível.
É possível. Está lá. Tá. Olha, ele colocou uma estrela de Davi imensa no alto da comunidade. Há pouco tempo, aqui a polícia bateu lá no passado e botou isso abaixo. Ele morava num resort que tinha um lago com 600 carpas sendo criadas. Um lago artificial. Academia, que e seus parceiros usavam. Então, o povão no prático e eles na mordomia. Na boa vida, assim, total. Né? Comandando tudo. Irmãos e irmãos, presta atenção no mundo que a gente está vivendo. Há aí os desafios. Para nós, eu sinceramente penso assim, oh meu Deus, para mim morrer é lucro. Morrer, eu paro de sofrer, eu paro de ouvir essas coisas, eu paro de ouvir candidata política que xinga palavrão a todo lado, evangélico, xingando palavrão, e vociferando, e etc, né? E assim de pessoas seguindo, e dando oferta para ajudar a comprar um jatinho novo. E o povo de Deus está lá, na boa fé, investindo, acreditando. Então eu penso assim, para mim morrer é lucro. Ah, lucro. Porque eu falo, Senhor, o que eu faço diante de tanta coisa? Eu me sinto tão impotente, que eu falo, Senhor, tem misericórdia, eu não sei nem por onde começar. Por outro lado, para mim, o viver é Cristo. E enquanto eu viver esse viver aqui na carne, eu tenho que viver em fidelidade. Glória a Deus. Eu tenho que viver segundo isso que Jesus viveu. Aí, irmãos, como é que eu vou avaliar a mim mesma e a mim mesma se o meu padrão é o de Cristo? Veja como ele viveu. Se esvaziou a si mesmo, se humilhou a si mesmo, não é? Considerou tudo como perda no céu, veio aqui só para nos amar. Por isso que João Wesley descobriu e começou a viver em gratidão. Em gratidão, porque esse Deus deixou tudo por nossa causa. Por mim, por você. Então o mínimo que a gente pode fazer é entregar a nossa vida a Ele diariamente. É nos alegrar em conhecer a palavra dEle. Nos alegrarmos, irmãos e irmãs, em saber quem é Ele. Cada dia um pouco mais, cada dia um pouco mais. Quando eu leio a Bíblia, ano passado nós lemos o Novo Testamento, e agora estamos lendo o Velho. Eu, a Júlia e a Nana, a gente faz o devocional todo dia juntas, todo dia. E às vezes a Gi vai, né, quando pode, no trabalho ela consegue sair. E a Bel, outra amiga da gente, estamos lá nós, orando. Aí eu leio a Bíblia, meu coração aquece, eu falo, puxa vida, por que eu não gravo isso? Então eu vou ter que ler 1, 2, 3, 4, quem sabe uma hora, alguma coisa eu gravo. E fica guardado aqui. Porque é muita riqueza. É muita grandeza de Deus. É a arma, lembra o escudo da fé? O escudo é a fé. Mas qual é a palavra? Se alguém quer pegar numa espada, qual é a espada? É a palavra de Deus. Justifica cristão ou cristã dizer que é a favor do armamento da população, porque tendo arma eu posso me livrar do bandido? Irmãos e irmãos, o bandido pode me matar, mas eu não vou matar. Como Jesus não faria. Ah, você não é doida? Sou. O evangelho é loucura para esse mundo. É verdade, Deus. Esse é o evangelho que nós seguimos. Ele é loucura, mas é loucura mesmo. Por quê? Porque ele pensa mais naquela pessoa que ainda não é salva do que em si mesmo que já recebeu a salvação. Então, se alguém precisa morrer, melhor eu do que ele ou ela que ainda não tem salvação. E eu vou morrer clamando por essa pessoa, como Estevão morreu. Senhor, perdoa porque essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Aí você fala, isso é doida. Eu não sou doida não, eu leio a Bíblia. Por outro lado, para esse mundo eu sou doida, varrida. Só. E pouco me importa.
O que me importa, antes de qualquer coisa, é ser fiel ao meu Jesus. Porque para mim, irmãs e irmãos, o viver é Cristo. Glória a Deus. Morrer é lucro. Eu não vou chorar mais. Vou me encontrar com a minha filha, com a minha mãe, com meu pai que já está na eternidade. Vai ser uma bênção, né? Jesus vai ser meu marido eterno, né? Que aqui não tem. Então, assim, a bênção de vida para mim é maravilha. Porém, quando eu viver aqui, e as perseguições vierem, e as lutas vierem, e os tormentos vierem, e todo tipo de coisa vier contra mim, o viver para mim é Cristo. Amém. Ele é a minha videira. Eu sou ramo e sem ele eu não posso produzir fruto. E eu tenho que receber o alimento da seiva. Aleluia. Irmãos e irmãos, o alimento tem que vir da videira. Aleluia. E não da pastora fulana de tal. Amém, Jesus. Do pastor fulano de Aleluia. tal. A não ser que você ouça e compare com as escrituras. Porque só porque alguém pregou, e daí o diabo também prega. E como prega? Prega muito. Mas a videira, Aleluia. só Jesus. estando nela, é que a gente vai produzir a boa uva. Porque se a gente não produz, o agricultor virá no final, cortará. Aquela que já produz, vai podar para dar mais fruto. Mas a que não produz, vai ser cortada. E lá no céu, na porta lá, São Pedro não estará lá na porta do céu, porque ele não tem a chave do céu. Muita gente vai chegar lá, São Pedro, olha aqui, eu fui pastor lá na terra. E Pedro vai dizer, uai, e daí? Aqui não tem pastor e pastor. Aqui só tem um pastor. Aleluia, Jesus. O bom pastor. Mas lá eu fui obreira, eu era no ministério de louvor. Aqui só tem povo celestial. Aleluia. Santo tu és, Jesus. Aqui não tem guitarra, isso é coisa do mundo de César. Aqui não tem guitarra, aqui não tem bateria, aqui não tem violão, não tem nada disso. Mas tem povo celestial. Aleluia. As vozes cantam, cantam. Aleluia. Não sei se você já ouviu alguém cantando em língua, pelo Espírito, língua estranha. Eu já ouvi. Uma reunião de oração pequena, assim, uma irmãzinha da igreja. Mas que coisa maravilhosa. Não estou falando de canal, né? Que coisa maravilhosa. Gente, meu coração parecia que ia saltar. Ela quietinha, humilde assim. Mas quando ela abria a boca, não precisava de mais nada. Ela ia cantando e todo mundo se rendia. O Senhor não sabia o que está sendo cantado. Mas isso é de Deus. Aleluia, Jesus. Não tinha sapateado, não tinha nada disso. Quietinha. Ela é pequenininha, assim, irmãzinha, franzininha, pobre de dó, ré, maré desce, isso. Pobre de maré desce. A igreja estava sempre ajudando. Mas quando Deus tomou aquela irmãzinha para orar em línguas, para cantar em línguas, gente, era coisa maravilhosa. Não era todo dia, não era sempre, mas um dia eu tive a oportunidade de estar numa oração e de Deus usá-la numa vigília nossa. Então, assim, irmãos, morrer é o melhor para nós. Aleluia, Jesus. Se crente tem medo de morrer, é porque não se converteu ainda. Oh, Deus. Não sabe, não tem certeza do céu, não tem certeza da vida eterna, não tem certeza da salvação. Aí tá no fogo mesmo. Mas quando tem certeza da salvação, quem está pegado dessa videira? Ai, meus irmãos, morreu, vai ser bom. Aleluia, Jesus. Não tem coisa melhor do que morrer. Mas o viver aqui é Cristo. Glória a Deus. E eu quero orar para a igreja. Quando a igreja faz 66 anos de vida, não é pouco tempo. Esse ano eu vou fazer também, né? Você me dá na igreja. Então eu nasci na mesma época que a igreja nasceu, né? Só muda de mês. Meu mês é o Deus, maravilha. Esse aqui é esse mês, mais, né? Mas esse ano também. Gente, é uma vida. É uma vida, não é? E aí, como é que nós vamos continuar sendo igreja firme no Senhor? Quando para nós o viver é Cristo. Aleluia, Jesus. O viver é Cristo. Amém, Jesus. É isso que nos fará produzir o fruto do Espírito.
Espírito em nós, que sabemos, como Paulo sabia, eu sou o mais miserável das pessoas. Mas eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nem todas as coisas, posso ter um carro, posso ter uma casa, nem isso não. Paulo falando assim, eu apanho, eu sou preso, solto, eu prego o evangelho, eu sou preso, mas eu aprendi a viver feliz em qualquer situação, porque para mim, o viver. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aí eu quero orar. Eu quero orar assim. E eu estou pregando para mim, viu? Porque quando eu prego assim, eu fico com vergonha. Eu não sou essa crente assim, não. Desse que eu sou, não. Muito pelo contrário. Não sou miserável, pecadora. Só Deus é que sabe. Mas o Senhor está falando comigo também. Eu sou a primeira daqui. Glória a Deus. Você tem sentido que para você o viver é Cristo de verdade? Aleluia, Senhor. Tem se alimentado dele? Tem se nutrido dele a tal ponto que permita que o Senhor você purifique a sua vida? Aleluia, Jesus. Santo é teu É nome. que Jesus falou, a palavra que vos tenho falado, que tem purificado você. Se você não escuta a palavra, a Bíblia, as Escrituras, você não tem como ser purificado ou purificado. Tem sido purificado e purificado no Senhor? Quanto tempo por semana se leva para ler a palavra? Tira para ler a palavra, para meditar na palavra, para aprender da videira. E eu quero orar com vocês. Você percebe que, tá, eu tenho feito, mas ainda tenho muito por ser feito. E eu quero, Senhor. Eu quero ser uma igreja firme. Eu quero ser a igreja. Eu quero ser a igreja. Essa palavra aqui não é para quem não vê o culto, não, viu, gente? Depois vai, se fulano tivesse aqui. Não é para quem não vê, não. É para quem está aqui, inclusive eu. Glória a Deus. É para nós que estamos aqui. O Espírito não está falando para quem não está aqui, não tem jeito, é para nós. Deus está falando para você. Você quer fazer esse ato de fé, de dizer, Senhor Jesus, eu quero para mim ter o Senhor como viver. E aí, Senhor Deus, eu quero crescer na minha vida com o Senhor. Eu quero crescer na minha vida de comunhão com o Senhor. Eu quero crescer na minha vida de oração. Eu quero crescer na minha vida de leitura da palavra. Eu quero crescer na minha vida de serviço. Eu quero, Senhor Deus, não ser crente melindroso e qualquer coisa que fica cheio de porque fulano isso, tem fulano aqui, porque fulano aqui. Não importa, Senhor. Eu quero ser guiado do Senhor. Eu quero fazer por causa do Senhor. Eu quero para mim que viver seja. Glória a Deus. Então, se você deseja, vem aqui ao altar. Eu quero orar por você. Eu quero clamar ao Senhor que Ele faça na nossa vida. E como eu disse, eu não sou essa crente assim, não, viu? Mas eu estou buscando. Estou querendo. Estou pedindo. Estou fazendo, falando. Senhor, tem misericórdia. Todo dia. Pai, tem misericórdia de mim. E é isso, mas é isso que Deus quer de nós. Deus quer isso de nós. Ó. É essa